Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Prez aqui. Bom, eu resolvi gravar essa aula aqui para vocês entenderem, né? Eu imagino que muitas pessoas têm dificuldade de entender como que funciona o Revit, como que é a parte de modelagem, né? Desde piso, forro, paredes, telhado e tudo mais. Aqui, eu já deixei aqui no nosso quadro criado o nosso projeto, certo? Nós temos os nossos níveis, o nível do terreno, 0,0, o nível do térreo, 0,20, primeiro pavimento, 3,35, segundo pavimento, 6,50. Ok. Parede, elemento parede. Toda parede que nós vamos criar no Revit, nós precisamos definir a base dela, a restrição da base e a restrição superior, certo? Então, eu vou criar uma parede do pavimento, nível térreo, até o nível do primeiro pavimento. Eu preciso dizer que a restrição da base é o térreo, na minha barra de propriedades, que está ao lado, certo? A minha restrição da base é o térreo e a minha restrição superior é o primeiro pavimento. Portanto, eu vou construir a parede nesse sentido, certo? Se caso eu quiser fazer uma parede que não está anexada no pavimento superior, eu posso definir uma altura. Eu coloco que ela vai estar não conectada, como eu já mostrei para vocês aí na aula, e eu defino uma certa altura. Por exemplo, 2 metros aqui. Então eu vou ter uma restrição da base e vou ter a restrição superior não conectada e o deslocamento da base a partir desse ponto, certo? De 2 metros de altura, certo? Então, parede é isso. Para piso, da mesma forma. Para mim criar um piso, eu tenho que entender que a partir do momento que eu criar qualquer piso, seja em qualquer pavimento, ele vai estar abaixo desse nível. Então vamos supor que eu criei um piso aqui, ó. E esse piso meu tem 10 centímetros. Eu criei aqui no nível 6,50, ele vai estar abaixo de 6,50, 10 centímetros, ok? Então se eu tenho uma laje de 15 centímetros, ela vai estar 15 centímetros abaixo do nível que eu criei. Se eu tenho um piso de 5 centímetros, ele vai estar 5 centímetros abaixo do que eu criei. Na criação de piso, nós podemos trabalhar também com elevação. Então, por exemplo, se eu quero criar um piso com rebaixo, se eu quero criar um piso mais alto sem criar outro nível, eu posso fazer isso. Por exemplo, eu quero criar um piso aqui com a altura de 6,60. Então eu estou aumentando 10 centímetros aqui nesse ponto. Nesse caso eu tenho que pegar o piso, na minha barra de propriedades que está ao lado esquerdo aí de vocês, vocês vão colocar lá, deslocamento da base, coloca aqui 10 positivo. Se eu quiser fazer o piso com rebaixo, por exemplo, 2 centímetros a menos do que está o nível, eu preciso definir também um rebaixo de menos 0,02, né? Por exemplo, nós criamos isso daqui nos banheiros. Os pisos de banheiro nós fizemos com rebaixo, ok? Para forro, criação de forro, é da mesma forma. Nós temos as plantas de piso. No navegador de projeto você tem planta de piso, planta de forro, planta estrutural. Enfim, dependendo do template que você estiver utilizando, vai ter muito mais plantas lá, tá? Criação do forro. O forro sempre você vai contar de baixo para cima, certo? Então, o nosso forro, geralmente, no caso aí do nosso projeto, imagina que ele vai estar a 3 metros de altura. Então, essa distância aqui, ela vai ter 3 metros, desse ponto até esse ponto superior. E aqui, em volta de toda a minha edificação, né, a gente vai desenhar o nosso forro com o deslocamento da base de 3 metros, ou 3,20, ou 2,80. Aí você vai ter que definir qual é a altura do forro que você quer utilizar, certo? Outro conceito que é interessante, o telhado. Criação do telhado, nós ainda não chegamos nessa aula, no nosso curso online, mas a criação do telhado ela vai partir de um nível também. Então eu posso definir também no deslocamento da base, seja superior, seja inferior. Por exemplo, eu posso definir que vai ter aqui 0,3, né? Deslocamento de 30 centímetros. E aqui eu vou começar a fazer o meu telhado, que vai ter
claro, uma inclinação aqui que a gente também vai definir. Quando a gente chegar na aula de criação de telhado, vocês vão entender muito bem esse conceito. E aqui eu posso definir um deslocamento. Por que esse deslocamento? Porque eu preciso colocar, por exemplo, aqui um madeiramento, preciso colocar uma calha, né? Então vamos supor que eu tenho aqui as minhas peças, ó. Aí eu tenho que fazer também o caibro, eu tenho as ripas. Então quando a gente define o deslocamento do telhado, já é pensando no material telha, no material do telhado que vai ser colocado aqui. O madeiramento, por exemplo, ou a estrutura metálica. Vamos supor que eu vou trabalhar com estrutura metálica. A estrutura metálica ela vai ter no mínimo de 30 a 50 centímetros de altura uma tesoura, né? Então vamos pegar aqui, ó, vou dizer que aqui vai ser uma tesoura. E essa tesoura ela vai ter pelo menos na faixa de 50 centímetros. Claro que ela vai ser, né, toda desenhadinha e tal. Então eu preciso entender que se eu tiver um nível aqui, ó, para mim começar a fazer o meu telhado, eu preciso definir esse deslocamento, né? Então eu crio a modelagem, eu faço a modelagem dessa tesoura, posso desenhar ela através de linhas e a partir desse ponto eu faço a criação, né, do meu telhado, levando em consideração esse deslocamento aqui, ó, que eu preciso ter, que é a parte superior da minha tesoura, da minha estrutura. No caso aqui da criação do terreno, a gente tem uma aula aí que é para criar o terreno, vocês ainda não chegaram nela, mas a gente vai chegar lá. Na criação do terreno, existe as formas de criar o terreno através de piso, que eu posso definir o deslocamento acima ou abaixo do nível que eu quero, através de piso, certo? Ou eu posso criar também através da superfície topográfica. Se eu for criar através de uma superfície topográfica que vem de um levantamento topográfico, de um plano altimétrico, eu vou criar o terreno e ele vai criar o terreno na cota de origem. Exemplo, se eu estou num terreno que a minha cota é 250, quando eu criar no Revit, aqui dentro do Revit, o meu terreno, ele vai estar aqui, ó, a partir desse ponto 250 metros de altura. Então quando eu crio através de uma topografia, eu preciso mover, né, dar um move na distância que, ou seja, na cota desejada. Ou então eu preciso pegar de fato esses pontos e jogar na cota que eu quero. Se eu vou começar a minha obra na cota 250, eu tenho que colocar isso aqui no meu nível de 250, certo? E se eu for criar o terreno através de pontos inseridos manualmente, eu vou vir para o meu nível terreno e vou definir o ponto. Por exemplo, eu vou ter aqui um terreno aí, o nosso terreno ele é de 12 por 25, eu vou criar o meu terreno aqui, certo? Em corte, vamos dizer que aqui é o muro, essa linha aqui representa o muro, e aqui é o meu nível. Quando eu criar o terreno, vai aparecer essa achura no meu projeto, já criada de forma automática, representando que isso aqui é o terreno. E para que a nossa construção não fique flutuando, certo? Então nós precisamos criar um terreno em todo e qualquer projeto que a gente vai estar fazendo, seja dentro do conceito BIM, seja dentro do conceito de desenho de CAD somente. É preciso fazer o terreno no seu projeto, porque senão ele vai ficar flutuando no ar e isso não é legal. E a norma também impede que a gente represente o nosso perfil, o nosso terreno aqui. Para a criação do nível do terreno aqui sem o levantamento, o que eu faço? Eu pego o ponto, a gente vai ver na aula, eu explicando muito melhor isso daí. Eu defino, exemplo aqui, se eu estou no nível 00, eu crio o terreno um pouquinho acima, imaginando que possivelmente tem um aterro. Então eu coloco 0,10, que é o deslocamento do ponto. Eu vou dar um clique nos 4 pontos. Depois que eu der o clique nesses 4 pontos, eu vou definir o material e vou aplicar esse material, né? Então eu vou criar o terreno com a altura de 0,10 a partir do nível do terreno, que é o nível 00, certo? Então eu espero que vocês tenham entendido melhor essa questão aqui de conceitos de modelagem. Tudo que é piso vai estar abaixo do nível, piso abaixo do nível. Parede, pega na restrição da base, restrição superior. Forro,
restrição da base, deslocamento da base para cima, certo? Telhado também, da mesma forma, deslocamento para cima. E a parede ainda, se eu quiser fazer, por exemplo, se eu quiser colocar uma parede com deslocamento aqui inferior, eu consigo fazer também, tá? Também na barra de propriedades eu defino se eu quero ter um deslocamento para baixo ou para cima. A gente pode definir tudo isso aí na barra de propriedades. Então eu espero ter ajudado vocês a compreender um pouco melhor essa questão aqui da modelagem dentro do Revit relacionada aos níveis do nosso projeto que a gente vai estar trabalhando. Valeu!